Com certeza você que é empresário ou você que deseja abrir a sua própria empresa vai passar por algumas fases nessa carreira, nesse mundo do empreendedorismo. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre as 5 fases de um empresário de sucesso que eu acho que podem ser muito importantes para você. A primeira fase eu chamo de aspirante a empresário. Esse aspirante a empresário, ele quer abrir a sua empresa, está amadurecendo aí a ideia. Ele geralmente é um CLT ou está trabalhando numa empresa aí em parceria com alguém e deseja ter sua própria empresa. Muitas vezes ele acompanha influencers no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, vê vídeos de outros empresários também pelo YouTube ou por outras redes sociais. Ele já leu vários livros sobre empreendedorismo, já comprou alguns cursos online, mas uma das coisas que o aspirante a empresário tem e que você com certeza deve estar passando, é aquele medinho, ou aquela falta de coragem, ou aquela descrença de que o mundo do empreendedorismo, ou se tornar um empresário, vai doer, é muito complicado, não é para ele, então ele acaba procrastinando demais, ou ele acaba boicotando esse momento por não acreditar nele mesmo, ou achar que ele não está preparado para ser um futuro empresário. E para você que está nessa fase como aspirante a empresário, eu tenho 2 conselhos para te dar. O primeiro deles é você fazer o seu planejamento estratégico. Esquece aquele negócio de plano de negócio. Plano de negócio é um troço antigo, que não funciona mais, é muito extenso, você vai demorar para escrever, vai ficar desencorajado e vai colocar na gaveta. Você não vai usar nunca mais o seu plano de negócio. Vai usar talvez para abrir, mesmo assim, tem muita gente que elabora, escreve o seu plano de negócio, coloca lá, pesquisa, um monte de coisa e mesmo com o plano de negócio em mãos, não tem coragem para abrir o negócio, porque o plano de negócio talvez não tem todas as informações que você precisa. O que eu te aconselho, a primeira coisa é você fazer o seu planejamento estratégico. Inclusive, se você quiser conhecer o meu curso de planejamento estratégico, é um curso completo, onde você vai ter 6 módulos para você não só desenvolver o seu planejamento estratégico, mas estruturá-lo e implementá-lo em menos de 60 dias aí na sua empresa. Dê uma olhada no meu site aí, www.gevandrobarros.com.br. Lá no menu cursos você vai encontrar esse curso completinho para você. E a segunda coisa que eu também te recomendo a fazer é padronizar, estruturar e implementar processos na sua empresa. Você que é aspirante, você precisa pensar quais vão ser os processos da sua empresa. Obviamente, falando de forma macro, toda empresa tem basicamente os mesmos processos: marketing, vendas, pós-vendas, a operação, que pode ser, no seu caso, o atendimento ou a produção, enfim, dependendo do seu modelo de negócio. Outro processo, compras, outro processo, recursos humanos, manutenção, administrativa, ou seja, esses processos que são básicos e que toda empresa possui, você vai precisar padronizá-lo para o seu negócio. Por quê? Porque quando você tem uma ideia, você vai transformar essa ideia num negócio e depois esse negócio numa empresa de verdade. Então, se você é aspirante a empresário, está nessa fase 1, você está com essa ideia, vai precisar abrir o seu negócio para que com o tempo esse negócio se transforme numa empresa que eu chamo enxuta e rentável. A segunda fase de um empresário de sucesso é a fase do empresário iniciante. Ele já abriu a sua empresa, já pensou ali, ou com um sócio, ou com algum colaborador, ou até mesmo sozinho, e está experimentando a vida como empresário. Geralmente ele é alguém que está aí entre 1 a 3 anos no negócio. Inclusive, não sei se você sabe, esse é o período de maior mortalidade das empresas aqui no Brasil. Ou seja, 80 a 85% das empresas aqui no Brasil fecham em menos de 3 anos. Então tome muito cuidado nesse período inicial dos primeiros 3 anos aí, que pode muitas vezes até se estender a 5 anos, dependendo do seu modelo de negócio, porque é um período perigoso. É um período que você está experimentando, é um período que você está padronizando as coisas, criando ali talvez uma esteira de produtos, experimentando o seu produto, vendo se aquela ideia que você colocou lá no seu primeiro planejamento, caso você tenha feito o seu planejamento, vai funcionar. Está tendo as suas primeiras vendas, sejam físicas, sejam online, enfim, de acordo com o seu modelo de negócio. E você, ou pelo menos um empresário que está nessa fase, ele sonha em crescer
sonha em ter vários colaboradores, ele continua aí acompanhando outros empresários, continua acompanhando influencers na rede social, continua ligado no mercado porque ele sabe que ele precisa crescer. E o conselho que eu te dou para você que está aí nessa fase de empresário iniciante, ou seja, entre o primeiro a terceiro ano, é você fazer também duas coisas, assim como eu falei na fase 1 aí, que é o aspirante a ser empresário. Geralmente, o empresário iniciante, ele ainda muito poucas vezes, principalmente as pessoas que me procuram aqui para participar do meu processo de mentoria consultiva, ele não fez o planejamento estratégico, ele não tem processo, ele simplesmente abriu a empresa. E como a maioria das pessoas, quase que 100% das pessoas, eu também já passei por isso, a gente não estudou para ser empresário, se você está no início, você está com muita dificuldade de colocar essa empresa para rodar. Você geralmente tem muita dificuldade com gestão, você tem muita dificuldade com o número, ou seja, com as finanças da sua empresa, você tem muita dificuldade com as pessoas. Então, invista, se você não fez o planejamento, em fazer o planejamento estratégico, invista na gestão e padronização dos seus processos e em conhecimentos específicos, principalmente aqueles complementares aos conhecimentos que você tem para operar o seu negócio. Se você é um dentista, você tem conhecimento técnico da área odontológica. Se você é um médico, você tem conhecimentos técnicos da área médica. Se você é um advogado, você tem conhecimentos técnicos da área de advocacia. Mas você não tem outros conhecimentos de gestão, de marketing, financeiros, logísticos, daqueles outros processos que você vai precisar. Então, é nessa fase que eu te recomendo se você não montou, fazer o seu planejamento estratégico, investir em gestão e em conhecimentos específicos para cada um desses processos, para você passar para a terceira fase. A terceira fase de um empresário de sucesso eu chamo do empresário em ascensão. Esse empresário geralmente já passou pela segunda fase, está ali entre os 5, 7, 8º ano aí de empresa, ou seja, ele já tem uma determinada experiência, ele já experimentou muita coisa, com certeza já errou bastante, a sua empresa já tem assim um nome no mercado e se você já passou principalmente pelos primeiros 5 anos, você com certeza já investiu em você mesmo, em alguns colaboradores, ou saiu ou entrou sócio. Você está num período de adaptação para começar, como o próprio nome diz, a ascender, a crescer. Geralmente o empresário que está nessa fase, ele já tem bons resultados, ele já passou pelo período de padronização, estruturação dos processos, ou está passando ainda, ou seja, existe na fase de ascensão um período muito importante que a gente chama de melhoria contínua, que os japoneses inclusive chamam de Kaizen. Esse é o período, nessa fase de ascensão que você vai ter para fazer as melhorias e as inovações que a sua empresa precisa para passar para a quinta fase, que é uma das mais importantes, que eu acredito que a grande maioria dos empresários deveria pensar e batalhar para chegar. Nessa fase de ascensão, o empresário ele já tem um time melhor treinado, ele já vende com mais facilidade, constância, ele busca ainda por novos conhecimentos, ele vai buscar cursos novos, ele está fazendo mentoria, ele deve continuar, inclusive, lendo livros, assistindo a cursos, fazendo participação aí em grupos de negócio ou outras coisas que continuem trazendo conhecimento para ele continuar crescendo. Afinal de contas, como eu falei, essa é uma fase de melhoria e inovação. Quanto mais ele melhorar e inovar na empresa, mais ele vai crescer e atingir os resultados que ele deseja. A quarta fase de um empresário de sucesso eu chamo do empresário expert. Nessa fase, o empresário já tem uma empresa bem estruturada, já investiu bastante, já fez diversas melhorias e inovações. Geralmente ele tem um time, ou seja, uma equipe muito bem formada, e é nessa fase que a empresa já está com um bom tamanho para que ele não dependa mais da empresa. E o contrário também. É nessa fase que a empresa já não depende mais dele. Na fase 3, que é a fase em ascensão, o empresário ainda está ali, às vezes fazendo uma atividade operacional, mais menos, muitas atividades de gestão, mas nessa fase 4 do expert, ele nem a etapa de gestão ou nem aquelas atividades principais de gestão de processos ele faz mais, que aí ele já tem bons gerentes, ele faz somente a gestão geral da empresa, que é o papel de dono que ele deveria fazer. Nessa fase, geralmente, ele tem também uma esteira maior de produtos e serviços, ele já conseguiu acertar e errar
bastante, por isso ele, logicamente, continua aprendendo e vai aprender bastante, mas ele já consegue, inclusive, comunizar o aprendizado dele com outros empresários. Afinal de contas, ele, como é um expert, ele já consegue treinar muito bem pessoas que estão entrando e saindo de níveis diferentes na empresa dele, contribuir com outros empresários em grupos de negócios, ele já está investindo no crescimento da sua própria empresa e uma coisa muito importante, é nessa fase do empresário expert que ele já possui uma excelente remuneração e, como eu disse, ele não depende mais da empresa e a empresa não depende mais nele. Muitas vezes o empresário que chega nessa fase já está aí entre 7 a 12 anos de empresa, daí para mais, obviamente esses números que eu estou falando aqui são relativos, depende muito da sua experiência, dos seus resultados, do tempo que você conseguiu colocar aquele modelo de negócio para funcionar da forma como você sempre imaginou. E é nessa fase do empresário expert que ele já começa a fazer, inclusive, alguns outros investimentos. Pode ser numa outra empresa, pode ser numa outra sociedade, já começa a investir o seu dinheiro em outro local, porque ele já está de um excelente tamanho. Eu gosto muito dessa fase, é a fase que eu mais batalho e é a fase que eu acredito que eu estou. A gente já passou por diversas coisas, a empresa já tem um tempão, você já faturou uma boa grana, já está numa idade que você sabe principalmente aquilo que você não quer, e você já está decidindo se você quer crescer, se você quer ficar daquele mesmo tamanho, aonde você está investindo, aonde você consegue diversificar o seu dinheiro. E também é nessa fase que o empresário já pensa, a depender da idade que ele chega. Tem gente que chega numa idade muito rápida, porque o modelo de negócio deu muito certo. Tem gente que chega por volta dos 50 anos, que é o meu caso. Tem gente que vai chegar nele, até lá, um pouquinho mais tarde. A idade pouco importa, obviamente, mas quando você chega na fase do expert, você já tem visibilidade, você já tem uma autoridade naquilo que você faz, as pessoas já chegam até você ou até o seu produto e serviço, independente daquilo que você venda, com mais confiança. Por isso que as vendas já acontecem com mais recorrência e muitas vezes, a depender do modelo de negócio desse empresário expert, ele já tem escala. Então essa é a fase que eu mais gosto, é a fase que eu aconselho, inclusive, você a trabalhar para chegar um dia, porque é uma das fases mais importantes e é a fase que vai te dar não só estabilidade, mas vai garantir, algo para o seu futuro em relação aos resultados que você deseja obter. E a fase 5, que é a fase daquele empresário multimilionário, que pouquíssimas pessoas conseguem atingir, é o empresário que geralmente tem várias empresas, é um empresário que investe em outros negócios, geralmente, inclusive, um empresário que já ganhou bastante dinheiro e ele começa a investir em pequenos negócios. Ele vira um empresário investidor. São poucas pessoas, obviamente, que chegam a fazer isso, ou até mesmo que gostam, porque é investir em outros negócios de pessoas que estão ali abrindo um modelo de startup, por exemplo. Você tem que gostar para você participar, porque você sabe que o seu dinheiro pode não voltar, você pode não ter o retorno. Então, por isso, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter já a autoridade para as pessoas confiarem em você, no seu dinheiro, e ao mesmo tempo você vê esse retorno sobre o investimento retornando para você e para a sua empresa. Esse é um empresário que tem várias fontes de renda, inclusive algumas passivas, o que é muito importante, ou seja, ele tem investimento, por exemplo, numa XP da vida, ele tem terrenos, fazendas, ele tem investimentos em coisas imobiliárias como apartamentos, salas comerciais e uma série de outras coisas. Ele já deve, nesse momento, inclusive, ter aí a condição de pensar na sua aposentadoria, porque, como ele tem vários negócios, ele não depende de um negócio só, ele tem multiplicidade de entrada de dinheiro, então ele pode pensar com certeza na sua aposentadoria e, em função dele não depender dessas empresas, com certeza ele já está mais tranquilo. Ou seja, ele já faturou o suficiente para garantir a vida dele e, quem sabe, de algumas gerações depois dele. O empresário milionário ou multimilionário é aquele que já chegou num patamar onde o dinheiro já nem é tão importante. Embora o expert também, muitas vezes, ele já atingiu alguns milhões, mas ele ainda consegue crescer. Ele ainda precisa fazer esse dinheiro ser multiplicado. Já o empresário multimilionário, como o próprio nome diz, é o empresário que já está num patamar de comprar outras empresas, negociar outras coisas, por isso que são poucos os empresários que estão nesse nível aí.
Será que eu devo, Gevandro, sair da fase 4 para ir para a fase 5? Você deve fazer o que você quiser. Eu tenho o seguinte, não vou dizer ditado, né, mas a seguinte reflexão para mim. Todas as vezes que a gente cresce um negócio, e eu vejo pessoas passando aqui pelo meu processo de mentoria, já mentorei empresários milionários, já passei por grupos de empresários, masterminds de empresários que têm dinheiro, é uma questão de escolha, né? O próprio crescimento da sua empresa, para você passar de uma fase para outra, né, da 2 para 3, da 3 para 4, é uma questão de escolha. Se você quer ter muitos colaboradores e gosta disso, invista nisso. Se você quer trabalhar sozinho, assim como eu, invista nisso. Pague o preço por isso e trabalhe para que esse modelo de negócio dê certo. Se você já cresceu, o seu modelo de negócio proporcionou esse crescimento, você teve uma empresa, comprou outra, deu muito dinheiro, comprou outra, deu muito dinheiro. E esse seu resultado, que é fruto do seu desempenho, do seu conhecimento, de tudo aquilo que você batalhou na sua vida, se você chegar nesse patamar, parabéns, só tenho a te elogiar. Eu acho que a gente não tem que batalhar para chegar nesse nível. Eu acho que o nível do empresário multimilionário, ele é resultado automático das coisas que você vai fazendo. Assim como parte do nível 4, né, da fase 4, aí, que é uma fase de expert. A grande maioria fica entre a fase 2 e 3. E na fase 3, uma boa parte dos empresários já ganha dinheiro suficiente, já ganha bem para ter uma qualidade de vida boa. Agora, a fase 4 ela vai te dar mais estabilidade. Você já tem alguns milhões, já está investindo, só que você tem ali ainda uma perspectiva e está pensando em garantir uma qualidade de vida muito boa. Eu vejo essa ascensão, essa carreira do empresário como uma carreira no esporte, como uma carreira na música. Eu sou músico também e já acompanhei diversos músicos aí. Quem acompanha bons músicos sabe, basta uma música, né, para você fazer sucesso e você atingir aí um patamar que você, com aquela uma música, você consegue fazer uma outra, e aí a sua carreira deslancha e você fica não apenas multimilionário, mas adquire fama no seu estado, no seu país, no mundo inteiro, enfim, dependendo do quão grande, né, essa música virá na sua carreira e atingir outros países aí. Com a vida do empresário é a mesma coisa. Então o conselho que eu te dou é simples. A grande maioria dos empresários não vai atingir nem o nível 4. Muito menos o nível 5, que é, obviamente, a mais difícil de se alcançar. Então, para que você que quer abrir a sua empresa, ou que já é um empresário e quer sair da fase 2, atingir a 3 e quem sabe a fase 4, eu tenho, obviamente, que repetir aqueles 2 conselhos que eu te falei lá no início. Sempre vou voltar nesses 2 conselhos, porque eu acredito que são as 2 coisas que qualquer empresário, talvez uma terceira, né, de bônus aqui para vocês, vale a pena você investir. De novo, a primeira, planejamento estratégico com tudo que você precisa para revisar, inclui lá definição ou revisão de persona, projeções, a questão financeira, né, de projeção de receita, despesa fixa e variável, acompanhar a sua margem de lucro e, a partir do seu planejamento estratégico, você desdobrar a segunda coisa, que são os seus processos, padronizando tudo certo, inclusive os seus procedimentos principais em cada um deles, para você contratar certo, treinar certo e gerir muito bem a sua empresa. Se você conseguir ser um dono, né, ou ter a cabeça de dono com um bom planejamento estratégico, ser um bom gestor de processos ou por processos e ter isso aí tudo organizado e padronizado na sua empresa. E por último, como bônus, conseguir virar um líder, que nem todo gestor consegue ser ou se tornar, você vai ser um cara completo ou uma pessoa completa, e aí não só você vai ter resultados mais rápido, mas você vai ter condição de trabalhar o networking ou crescer a sua equipe, porque você sempre vai ter essas 2 instâncias na sua empresa, processos e pessoas. Com processos você pode e deve se tornar um bom gestor. Com pessoas você pode e deve se tornar um bom líder. Tá ok, pessoal? Se você, de novo, quiser conhecer o meu curso de planejamento estratégico completo, com 6 módulos para você que está abrindo a sua empresa ou para você que está nas fases 1, 2 e até mesmo a fase 3 e que nunca fez um planejamento estratégico, vai lá www.gevandobarros.com.br, tem o menu cursos ou diretamente /planejamento estratégico. Com certeza você vai gostar desse curso. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.